Tá gravando agora. Vamos lá. Então, assim, o que eu vou explicar para vocês é como a gente vai entender as estratégias dos alunos para abordar o tema já enunciando o seu repertório-chave, certo? Qual é o repertório-chave? É o primeiro repertório da introdução. Ele vai dizer qual é a moldura do seu texto. E a importância dele? A importância dele é porque ele vai mostrar ao corretor qual é o viés que você entendeu da redação, né? Se é histórico, se é social, por aí vai. Então, olha só. Esse é o tema de 2018. Eu gosto muito de trabalhar esse tema porque o tema é um pouco extenso, né? A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Como o tema é extenso, ele traz manipulação do comportamento do usuário, que é o assunto, e controle de dados na internet, que é o recorte. Então, os candidatos deveriam abordar em algum momento o controle de dados. E o controle de dados gerando a manipulação. Alguns candidatos foram da manipulação para o controle de dados, outros foram do controle de dados para a manipulação. A gente tem que entender quais foram os recursos utilizados por eles nas introduções, porque isso pesa muito quando a gente está fazendo nosso texto. São as maiores dúvidas na redação, elas se formam, né, se configuram especificamente quando você está iniciando o seu texto. Então, olha só, eu vou separar a perspectiva de manipulação. Vocês vão ver que, ó, a partir daqui, desse trecho que eu vou identificar, cadê aqui, ó? Daqui até aqui o final, era para ser do é fato, mas tudo bem, esse meu mouse está pregando peça. Daqui até aqui, ó, vocês vão ver a preocupação com o tema. Nesse trecho, só nesse trecho, você vai ver o que eu estou falando com relação ao tema. Antes disso, ele só vai buscar contexto, ele só vai buscar teoria para embasar a linha de raciocínio dele. Então, olha só, de cara, ele já mostra qual é o recorte que ele vai fazer, qual é a moldura que ele vai dar ao texto, quando ele enuncia a obra e o autor dessa obra. No livro 1984, de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula. Pronto. O que eu falo para vocês, como é que a gente atinge os núcleos chaves do tema da redação? Se o assunto é manipulação do comportamento, eu tenho que traduzir na minha introdução, no contexto, alguma palavra que toque nesse assunto, para que eu possa descer para o recorte. Então ele colocou controle e manipulação. Toda forma de registro histórico e contemporâneo. Quando ele fala toda forma de registro histórico e contemporâneo, ele está se concentrando nas informações, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Olha a finalidade da manipulação, que é diferente da manipulação do século XXI. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston. Olha como ele mergulha no contexto. Um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias. Percebam as ações. Analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos. Está vendo que ele pegou um agente e trouxe, vinculado a esse agente, uma atuação, a análise e a alteração? Por que ele fez isso? O algoritmo, ele não altera. O algoritmo só analisa. E aí, ao analisar, ele cria um perfil. Está vendo como ele cria um cenário para abordar essas questões na sequência? Aí vamos lá. Ó. Para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Beleza. Aí ele vem fora da ficção. Foi o instrumento que ele achou para fazer a transição, né? É fato que a realidade apresentada por Orwell, olha só a aproximação do repertório para a perspectiva de pensamento do tema. Pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Então, eu estou adequando contextos. Qual é o primeiro contexto? Uma obra ficcional, 1984, de George Orwell. E agora eu estou dizendo que o que ele apresentou, a realidade que ele criou, pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. É como se ele criasse um paralelo entre 1984 e o mundo cibernético do século XXI. E esse paralelo vai ser trabalhado na sequência da redação. Então, para quem está corrigindo, a visão é o seguinte, olha, eu estou aproximando duas realidades, porque essas duas realidades dialogam entre si. E uma traz exatamente os mesmos mecanismos que a gente precisa trabalhar na outra, com certas diferenças. Quando ele coloca os dois pontos ali depois do século XXI, ele fala exatamente assim, gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial, qual é o par em paralelo que ele está criando agora? Winston, que é o agente lá do livro,
e algoritmos e sistemas de inteligência artificial, que são os agentes da realidade do século XXI. Tá vendo? É como se ele estivesse fazendo um fluxograma. Ou seja, eu tenho de um lado o 1984 e o Winston como agente. Do outro, eu tenho o mundo cibernético do século XXI e os algoritmos e os sistemas de inteligência artificial. Tá vendo como ele é cuidadoso nessa perspectiva de criar paralelos? Esse é um cara que foi treinado, é o Lucas Phelps, foi treinado nessa perspectiva. Aí olha o que ele fala. Corroboram, reforçam. Esse para está errado. Corroboram a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público. Você viu que lá em cima ele falou como era a atuação do funcionário do Winston, como era a atuação dele. Ele analisava e alterava. Olha o que os sistemas e os algoritmos fazem aqui. Ó. Eles restringem informações disponíveis e influenciam o comportamento do público. Mas é que está a questão. Eles não alteram. Eles só restringem informações para influenciar comportamento. Então, essa é a grande diferença entre o agente que ele coloca lá no livro 1984 e os agentes que ele traz aqui do mundo cibernético do século XXI, que é onde está acontecendo o que o tema está perguntando. O que é que o tema está perguntando? A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Cara, ele cria um quadro na mente do corretor de aproximações entre duas realidades que mostra exatamente o que o corretor precisa saber. O que é que o corretor precisa saber? Por que é que ele pensou no livro 1984? Porque para ele há uma realidade paralela entre a obra e o mundo cibernético, o Winston e os sistemas de inteligência artificial e os algoritmos, entre a análise e a alteração que o Winston fazia e entre a restrição de informações e a influência comportamental que os sistemas e os algoritmos causam. Tá vendo? Aí ele faz, ó, comportamental do público preso em uma grande bolha sociocultural. Ele só precisou falar qual era a característica da população do século XXI. É uma população presa em uma grande bolha sociocultural. Isso é o que a gente chama lógica argumentativa. Ele aproximou as informações de maneira que o corretor, quem estivesse lendo o texto dele, percebesse as similaridades. Essa é a introdução. E aí ele desenvolveu o texto. Tá? Usou Bauman e tudo mais. Essa mesma característica é a característica de todas as redações de nota 1000. Eu pulo essa redação nota 1000 e venho para essa daqui. Essa pessoa começou essa redação com uma série. O outro começou com um livro. Ela começou com a série. Agora olha só o que foi interessante da série. Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Lembra que lá ele usou controle e manipulação? Aqui, esse cidadão escolhe a palavra influência. Essa escolha vocabular não é aleatória, pessoal. Essa escolha vocabular mostra uma propriedade de quem está pensando no repertório. Qual é a propriedade? Eu vou aproximar esse repertório da minha maneira de pensar para esse tema, porque esse repertório também fala sobre controle e manipulação. Lá em cima, nesse ponto aqui, influência. São duas redações diferentes, com dois roteiros diferentes, mas com escolhas vocabulares muito similares, tá? E ele só precisou de fazer uma frase só, porque aqui ele fala no cotidiano de uma sociedade. Então, comportamento está aqui embutido. Ó. A ideia do comportamento faz parte da frase tema. A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Só que esse cidadão aqui, ele está muito mais perto do tema do que o Lucas Phelps. O Lucas Phelps teve que fazer uma manobra muito grande para chegar no que ele queria. Ele teve que criar paralelos, falar dos dois agentes e aí comparar as manipulações. Entende? O trabalho dele foi muito pior, exigiu muito mais da habilidade de aproximação de ideias. Desse cara aqui não. Por quê? Ele só precisou falar de influência no cotidiano para imediatamente ter que falar um pouquinho sobre a série e já cair no tema, olha só. Em um de seus episódios, é apresentado um dispositivo, aqui ó, eu já estou fazendo paralelo com os algoritmos, que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e os sons que os indivíduos poderiam vivenciar. O que é isso? Eu estou limitando a informação. Agora ele sai. Não distante da ficção é a transição. Nos dias atuais, existem algoritmos. Perceba que aqui a gente tem um dispositivo mostrado na série.
Lembra que o do Lucas Phelps foi o Winston como agente e o sistema inteligência artificial e os algoritmos? Aqui ele está aproximando dispositivo e algoritmo. Lembrando que antes ele fala sobre influência. Olha como o vocabulário é importante. Aí ele continua. Especiais ligados em filtrar. Aí ele está começando a usar palavras categoricamente aplicadas à ação dos agentes que ele quer, né, relacionados ao tema. Filtrar informações de acordo com a atividade online do indivíduo. O que é isso? É o modo de atuação. Agora venham. Por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Por que torna-se necessário debater sobre isso? Porque há uma filtragem intencional, programada, que não é do conhecimento do cidadão, e isso está interferindo especificamente no modo de vida do cidadão moderno. Entende? E essa introdução é bem mais curta, mas com o mesmo princípio da introdução anterior. Só que a escolha do repertório dessa pessoa aqui favoreceu esse mecanismo, favoreceu a aproximação. A atividade da semana passada que eu passei para vocês, com relação a você ter que trabalhar um repertório específico, foi para dificultar a vida de vocês, assim como Lucas Phelps teve a vida dele dificultada no tema anterior, na redação anterior, certo? E olha como dá mais trabalho fazer isso. Quando você é específico no repertório, você vai muito dentro da perspectiva. Mas a intenção foi essa, sabe? Agora, olha uma outra redação com a mesma técnica de introdução. Olha só. É fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade nas mais variadas esferas. A exemplo da saúde, dos transportes e das relações sociais. Vocês percebem que essa pessoa aqui simplesmente fez uma estratégia totalmente diferente da estratégia das duas pessoas anteriores. As duas pessoas anteriores escolheram objetos, escolheram pontos de referência. Quais foram os pontos de referência? O livro 1984 e uma série. A gente chama de escolher realmente objetos. Esse daqui não faz isso. Esse daqui faz um apanhado, uma afirmação para gerar uma linha de raciocínio. Ah, isso também é aceito pelo Enem? É, olha só. Ele fala da tecnologia, evolução que ela causa na vida das pessoas. Aí ele segmenta saúde, transporte, relações sociais. Então ele traz 3 blocos de informações. Agora olha só. No que concerne ao uso da internet, vocês percebem que ele cria uma relação de hiperonímia. O que é isso? Eu trago uma palavra maior, tecnologia, para desembocar numa palavra menor, internet. É como se fosse assim, ó. Talheres é a palavra maior, garfo, faca e colher são as palavras menores. É como se esses 3 elementos fizessem parte de um grupo. É como se esse elemento aqui, internet, fizesse... Exatamente, exatamente. É um hipônimo daquele hiperônimo lá, ó, tecnologia, certo? Dá para fazer isso, Diego, na minha redação? Cara, se a palavra que você vai desenvolver ela é generalizante, você pode fazer isso. Você vai especificando no decorrer da redação. É uma técnica também, tá? Você sai do bloco maior para os mínimos detalhes. E aí eu vou trabalhando o tema conforme eu vou descendo para o que interessa. Ele sai da tecnologia, cai em internet. Quando ele cai em internet, aí ele se concentra no que o tema quer. Manipulação pelo controle de dados. Olha só. A rede potencializou o fenômeno da massificação do consumo. Olha os termos chaves. Isso aqui vai puxar conteúdo. Ó. Massificação do consumo. Pois permitiu, por meio da construção de um banco de dados, isso aqui vai puxar conteúdo. Ó. Informatividade. Oferecer produtos de acordo com os interesses dos usuários. Isso aqui também vai puxar conteúdo. Ó. Preste atenção que eu estiver lá embaixo. Tal personalização se observa também na divulgação de informações que dessa forma se tornam muitas vezes tendenciosas. Ou seja, divulgação de informação é restrição, limitação, é influência. Está vendo que ele não abordou 100% a manipulação, nada sobre influência especificamente? Aí, ó, nesse sentido, é necessário analisar tal quadro intrinsecamente ligado a aspectos educacionais e econômicos. Se você se concentrar nessa introdução, ela não trouxe os núcleos chaves da redação do Enem. Ela trouxe especificamente quadros informativos. Massificação do consumo significa influência. Divulgação de informação significa limitação de informação. Interesse dos usuários
significa também relacionado à manipulação. Oferecer produtos significa manipular comportamento. Construção de um banco de dados significa controle de dados na internet. Entendeu? Ele foi fragmentando os núcleos semânticos até chegar na abertura do argumento dele. Eu recomendo isso para vocês? Jamais. Essa pessoa aqui é treinada para fazer isso há muito tempo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque olha como ele vai trazer os núcleos da frase tema agora, na sequência, para complementar isso. É importante ressaltar em primeiro plano de que forma o controle de dados na internet permite a manipulação do comportamento do usuário. Tá vendo que ele foi treinado? Ele joga os núcleos temáticos lá atrás, fragmentando. A prova disso é que ele já trabalhou aqui, ó, um hiperônimo e depois trabalhou o hipônimo. O que é que ele mostra para o corretor? Eu conheço a técnica de redação que trabalha o macro no micro e o micro no macro. Como assim? Esse é o macro, ó, tecnologia. O micro é o que interessa para o tema, internet. Isso que ele está jogando aqui, ó, massificação do consumo, construção de banco de dados, interesse dos usuários, divulgação de informações, nada mais são do que os termos detalhados do que ele precisa. Que é esse aqui, ó, o termo generalizante. Manipulação do comportamento dos usuários. Tá vendo como ele joga com essa técnica? Ele foi treinado nessa técnica. É diferente fazer uma redação desse jeito, tá? Aí, olha. Isso ocorre, em grande parte, devido ao baixo senso crítico da população, fruto de uma educação tecnicista, na qual não há estímulos ao questionamento. Sobre esse âmbito, a internet usufrui dessa vulnerabilidade. Olha aqui, ó, como é que acontece a manipulação, que é o núcleo-chave do argumento dele. E por intermédio de uma análise dos sites, ou seja, controle de dados mais visitados por determinado indivíduo, consegue rastrear seus gostos e propor notícias ligadas aos seus interesses. Manipulação pura. Ele detalhou essa manipulação. Tá? Assim, o modo de pensar dos cidadãos. Né? Em meio a isso, uma analogia com a educação libertadora proposta por Paulo Freire mostra-se possível. Tá vendo como ele foi buscar um outro conteúdo depois que ele relacionou a ausência de educação crítica a essa problemática da manipulação? Se ele jogasse Paulo Freire de qualquer jeito aqui em cima da redação dele, sem antes construir esse quadro, ia ficar sem sentido. Então ele escolheu jogar no final para dizer assim, ó, mediante isso que eu analisei, aí você faz sentido ter isso aqui, ó. É possível, mostra-se possível fazer uma analogia com a educação libertadora proposta por Paulo Freire. Aí explicando, uma vez que o pedagogo defendia um ensino capaz de estimular a reflexão e dessa forma libertar o indivíduo da situação a qual encontra-se sujeitado. Nesse caso, a manipulação. Cara, esse cara foi metodicamente organizado. Sabe? Ele pensou ponto a ponto como ficaria o texto dele. É um projeto de texto onde ele reforça o que ele tem que reforçar e conecta o que ele tem que conectar sem quebrar o fluxo de raciocínio que ele cria no início. Então ele só jogou o repertório no final porque deu para fazer esse vínculo com a manipulação. Ou seja, qual é a realidade a qual ele está sujeito no mundo contemporâneo? É a manipulação pelo controle de dados. Tá vendo? É uma técnica. O repertório dele fica mais diminuto, mas é um repertório mais consciente para a perspectiva que ele cria. Tá? Aí vem o outro. Ó. Cabe mencionar em segundo plano porque aquilo ali é mais importante. Faz sentido ele usar o segundo plano agora. Quais os interesses atendidos por tal controle de dados? Ó, mais um elemento da frase tema. Lembra que a pertinência de um repertório é quando ela está ligada a alguma palavra da frase tema? Ele está conectando repertórios a palavras da frase tema. Controle de dados aqui, ó. Essa questão ocorre devido ao capitalismo, modelo econômico vigente desde o fim da Guerra Fria, em 1991, o qual estimula o consumo em massa. Nesse âmbito, a tecnologia, lembra que ele começou falando sobre a tecnologia, ativou novamente o hiperônimo. Aliada aos interesses do capital, ou seja, a uma parceria, também propõe aos usuários da rede produtos que eles acreditam ser personalizados, graças à influência do controle de dados. Partindo desse pressuposto, esse cenário corrobora o termo ilusão da contemporaneidade, defendido pelo filósofo Sartre. Vejam como esse cara acrescenta os repertórios de uma maneira absurdamente fluente.
ele trouxe um conceito para a gente que pode ser adaptado a qualquer outra situação, mas faz sentido, depois que ele explica o quadro atrás, ele acrescentar o termo ilusão da contemporaneidade, pautado nessa visão que ele construiu aqui atrás. Ó. Tá vendo? Porque qual é o núcleo vocabular que endossa essa perspectiva? Ora, eu tenho interesses que estão sendo oferecidos ou objetivados ou conquistados graças a um estímulo do consumo em massa. Perfeito? Por um mecanismo específico que está lá no tema, o controle de dados, que está aqui no início do tema dele. Essa redação é de uma lógica argumentativa absurda. Aí vem, já que os cidadãos acreditam estar escolhendo uma mercadoria diferenciada, mas na verdade trata-se de uma manipulação. Ativou novamente o núcleo, que visa ampliar o consumo. Tá vendo que ele fala em manipulação antes lá atrás? Mas aqui agora ele atrela manipulação com o objetivo, consumo, e ele vai para a conclusão dele, ou seja, uma redação que parece ser simples, parece ter uma simplicidade inerente a ela, mas é de uma complexidade tão absurda com relação ao encaixe dos repertórios. Os repertórios só aparecem quando o quadro contextual que ele cria está todo estabelecido. Aí fica fácil ele ligar. Olha só, esse cenário corrobora o termo. Olha lá em cima. Ó. Aqui, ó. Em meio a isso, uma analogia com a educação libertadora de proposta por Paulo Freire mostra-se possível. Ele está mostrando para você por que ele está pensando em Paulo Freire. Ele está mostrando aqui embaixo por que ele está pensando no Sartre. Entende? Isso é uma técnica um pouco mais difícil, mais complexa, porque exige uma concentração absurda durante o tempo da redação. Mas esse cara com certeza foi treinado desse jeito. E ele vem resolvendo dentro do quadro que ele criou. Ó. Olha só. Infere-se, portanto, que o controle do comportamento dos usuários possui íntima relação com os aspectos educacionais e econômicos, está lá na base do argumento dele. Desse modo, é imperiosa uma ação do MEC, que deve, por meio da oferta de debates e seminários nas escolas, orientar os alunos a buscarem informações de fontes confiáveis, como artigos científicos, ou por intermédio de checagem de dados, com o fito de estimular o senso crítico dos estudantes dessa forma, evitar que sejam manipulados, ou seja, é pesquisar, procurar, se orientar para que não caia na manipulação. Visando ao mesmo objetivo, o MEC pode ainda oferecer uma disciplina de educação tecnológica nas escolas, através de sua inclusão na base comum curricular. Tá vendo como está tudo amarrado? Ele não solta nada. Olha como ele acrescentou a base comum curricular aqui, ó, dentro dessa perspectiva, causando um importante impacto na construção da consciência coletiva. Ó, tá vendo? Ó? Consciência coletiva. Mudar a cultura que ele mostrou sobre o século XXI, a massificação do consumo. Está aqui, ó. Quebrar a massificação. Cara, redações como essa são mais raras de se ver, são difíceis de se trabalhar, entendeu? O cara tem que ter um controle da informação inicial que envolve o tema para encaixar o repertório que ele traz para ficar tão fluente que o corretor fale, é verdade, realmente eu posso pensar em Paulo Freire aqui. É verdade, eu posso pensar aqui no Sartre nessa perspectiva. Interessante a conexão que ele faz. E ele não deixa de ativar os temas, as palavras temas da frase tema. Os tópicos. É isso que garante a pertinência que o Enem fala tanto. Tá? Só para vocês entenderem essa perspectiva. Olha esse cara aqui. Ó. Esse cara, abordando a introdução dele, uma perspectiva histórica, diferente dos dois primeiros, mas um pouco parecido com o terceiro. Só que esse aqui, ele fornece mais dados, olha só. O mundo conheceu novos equipamentos ao longo do processo de industrialização, com destaque para os descobrimentos da terceira revolução industrial, que possibilitou a expansão dos meios de comunicação e controle de dados em inúmeros países. Vocês percebem que ele cria uma linha de raciocínio, olha só. Novos equipamentos vindos do processo de industrialização, descobrimentos a partir da terceira revolução industrial, expansão dos meios de comunicação e controle de dados em inúmeros países. Ou seja, é algo que se alastrou, mas teve uma sequência didática de apresentação. Aí vem, entretanto, as ferramentas recentes cobertas, faltou um ênfase aqui, foram utilizadas de forma inadequada, como, por exemplo, durante a Era Vargas. Aí ele traz para o contexto brasileiro na perspectiva histórica. Com efeito, a má utilização dessas tecnologias contribui com aí ele joga o tema comportamental dos usuários,
que se desenvolve devido a não só a falta de formação popular, como também a negligência governamental. Está vendo como ele misturou a tese com os argumentos? São estratégias, são técnicas. O que é que não pode faltar? Não pode faltar a ativação das palavras da frase tema, o uso consciente e racional do repertório e o estabelecimento do foco que o Enem quer. Quando se faz isso, a gente tem uma perspectiva de linearidade. Aí entra aquela lógica que eu falei para vocês. É uma unidade de informação. Esses caras conseguem fazer isso desde o início, desde a introdução. E é isso que eu estou exigindo de vocês. Por isso que quando eu estava lendo as introduções hoje, estava falando as redações. Ó, aqui faltou isso, aí faltou aquilo. Olha esse aqui, ó, que também usou uma série, ou seja, ele volta para a mesma técnica do segundo candidato que eu mostrei aqui. Olha a diferença dele para o anterior, tá? A série britânica Black Mirror é caracterizada por satirizar a forma como a tecnologia pode afetar a humanidade. Teve que abordar a tecnologia. Dentre outros temas, o seriado aborda a influência. Ó, o outro tinha usado a influência na primeira linha. Esse aqui usou a influência no segundo período. Só que ele já relacionou imediatamente a influência com o algoritmo, que é o tema. Entende? Ele não relacionou a influência, a manipulação com outros contextos para depois falar sobre a influência dos algoritmos. Foi direto. Dos algoritmos na opinião e no comportamento dos personagens. Ou seja, aqui ó, ele atingiu o assunto da redação. Agora ele vai buscar o recorte. Fora da ficção, os efeitos do controle de dados. Já apresentou o recorte de cara. Não são diferentes dos da trama e podem comprometer o senso crítico da população brasileira. Assim, faz-se pertinente debater acerca das consequências da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Eu vou ser bem sincero com vocês, isso aqui não haveria necessidade. Só que ele fez para concretizar o que ele estava tentando fazer aqui. É uma outra técnica que se ensina para quando o candidato não estiver tão confiante nas relações que ele criou anteriormente. Se ele disser assim, ah não, eu estou achando que eu não conectei tão bem assim. Aí ele pega e faz esse arremate no final. Tá? Antigamente se ensinava dessa forma. Por isso que muitos alunos do passado sempre reforçavam a frase tema assim no final da introdução. Tá? Mas ele criou a lógica dele. E aí puxa para o viés histórico, fala da Guerra Fria. Tá vendo como já é uma condição específica? Fala de filmes, joga aqui ó, IBGE como dado, ou seja, ele já abre a caixa de ferramenta dele para a questão dos repertórios. Cita Pierre Levy, o Pierre Levy inclusive fala na virtualização dos corpos, cita de novo IBGE, ou seja, há uma linha de raciocínio que ele construiu. Puxa para a sociologia, a cognição preguiçosa, a qual culmina na manipulação do ser, ou seja, ele traz conceitos. E detalhe, o que é que traz conceito para a redação? Qualquer coisa que agregue informatividade. Agora, você precisa ter um plano na conexão do início da redação com a abordagem temática. Se você não faz isso, dentro da perspectiva do corretor, você não está conseguindo conectar a competência 2 a 3. Olha essa introdução aqui, essa é a última que eu vou analisar para mostrar a vocês o que eu quero nessa semana. Olha só. Segundo as ideias do sociólogo Habermas, os meios de comunicação são fundamentais para a razão comunicativa. Visto isso, é possível mencionar que a internet é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Ou seja, quando ele fala em meios de comunicação, ele prepara o terreno para a internet. Quando ele fala aqui fundamental para a razão comunicativa, ele aproxima de desenvolvimento da sociedade. Ele também está usando a técnica de paralelo, como Lucas Phelps fez lá naquela redação do 1984. Agora, olha só quando ele vai começar a abordar a temática. Entretanto, o meio virtual, volta para a internet, tem sido utilizado muitas vezes para a manipulação do comportamento do usuário. Perspectiva de segurança. Ó. Aí ele vai ao recorte. Pelo controle de dados. Podendo induzir o indivíduo a compartilhar determinados assuntos ou a consumir certos produtos. Vocês estão percebendo que de todas as redações que eu li, essa aqui é a que mostra menor capacidade de aproximar informações. Ele ainda apresenta de maneira muito brusca. Ele sai apresentando sem aquela fluência daquele cara na redação anterior que eu mostrei, que antes de jogar um Paulo Freire, preparou o terreno para receber Paulo Freire.
antes de jogar um Sartre, preparou o terreno para receber a ideia de Sartre. Esse daqui, ele é mais brusco, tá? Aí o corretor que é meio cri-cri preparado para ver isso, ele já fala, opa, esse cara deve apresentar algum problema na conexão. Então vamos lá. Isso ocorre devido à falha de políticas públicas, faltou um A aqui, né? Devido à falha de políticas públicas efetivas que auxiliam o indivíduo a navegar de forma correta na internet e a ausência de consciência da grande parte da população sobre a importância de saber utilizar adequadamente o meio virtual. Ou seja, acabou que a apresentação dos argumentos dele coincidiu com a perspectiva de tese. Entende? Só que a manipulação está antes. E ele não comenta sobre a manipulação dentro dessa perspectiva de opinião. Ele só fala que pode induzir o indivíduo a compartilhar determinados assuntos ou a consumir certos produtos. Ele não fala especificamente na relação do controle de dados com esse comportamento manipulado do indivíduo. Entende? Eu sei que tem a indução aqui, mas essa ideia ficou solta aqui, ó. Porque imediatamente ele teve que falar das causas do problema e não trabalhar essa indução. Aí eu vou procurar essa indução aqui na sequência do argumento dele e vocês vão ver como a gente vai encontrar problema. Vamos lá. Da grande parte da população sobre a importância de saber utilizar adequadamente o meio virtual. Essa realidade constituiu um desafio a ser resolvido não somente pelos poderes públicos, mas também por toda a sociedade. Beleza. O que é que eu tenho que ter a explicação na redação? Dessa questão da indução. A indução para compartilhar determinados assuntos e uma indução para consumir certos produtos. Vocês estão vendo como ele limitou a capacidade da manipulação? A manipulação na redação dele tem dois vieses. Só compartilhar determinados assuntos e consumir certos produtos. E essa manipulação pode ser muito mais ampla. Entende? Ele limitou a redação. Agora, olha só. No contexto relativo à manipulação do comportamento do usuário, pode-se citar que no século XX, a Escola de Frankfurt já abordava sobre a ilusão de liberdade do mundo contemporâneo, afirmando que as pessoas eram controladas pela indústria cultural, disseminada pelos meios de comunicação de massa. Atualmente, é possível traçar um paralelo com essa realidade, visto que milhões de pessoas no mundo são influenciadas, e até mesmo manipuladas todos os dias pelo meio virtual, por meio de sistemas de busca ou de redes sociais, sendo direcionadas a produtos específicos. Está lá, negociando com a perspectiva que ele colocou aqui em cima. Consumir certos produtos. O que aumenta de maneira significativa o consumismo exacerbado. Isso é intensificado devido à carência de políticas públicas efetivas que auxiliem o indivíduo a navegar corretamente na internet, explicando-lhe sobre o posicionamento do controle de dados e ensinando-lhe sobre como ser um consumidor consciente. Ou seja, ele só abordou o consumo de certos produtos. Agora vamos esperar ele abordar o compartilhamento de determinados assuntos. Tá? Olha lá. Ademais, é importante destacar que grande parte da população não tem consciência da importância da utilização de forma correta da internet, visto que as instituições formadoras de conceitos morais e éticos não têm preconizado como deveriam o ensino de uma polarização digital, como faz o projeto Digipo. Agora, olha só. O qual auxilia os indivíduos a acessarem páginas comparáveis e assim diminui o compartilhamento de notícias falsas, que muitas vezes são lançadas por moderadores virtuais. Nesse sentido, como disse o empresário Steve Jobs, a tecnologia move o mundo. Percebe que isso aqui foi forçado em excesso? Ou seja, é preciso que medidas imediatas sejam tomadas para que a internet possa ser usada no desenvolvimento da sociedade, ajudando as pessoas a se comunicarem plenamente. Na correção dessa redação, eu saberia que isso aconteceria. Por quê? Ele já mostrou dificuldade em relacionar as ideias aqui. Ele estava forçando a barra, foi brusco. Tá? Então, eu ia atento para a sequência do texto dele. E tem mais. Ele criou uma sequência aqui na introdução. Tá vendo a sequência dele? Compartilhar determinados assuntos para depois chegar ao consumo de certos produtos. E ele quebra esse planejamento aqui embaixo. Porque ele fala primeiro no consumo de certos produtos, para depois falar sobre o compartilhamento de informações. E aí, olha só, ele fala de notícias falsas, fake news. E aqui em cima, olha o que ele fala. Podendo induzir o indivíduo a compartilhar determinados assuntos. Está vendo que ele não aborda fake news?
ele aborda compartilhamento de determinados assuntos, e determinados assuntos não caracteriza ideias falsas. Ele não especifica, ou seja, ele se arrependeu da estrutura que ele criou, mas já estava em andamento. E aí ele teve que colocar novamente a ideia do compartilhamento de certos assuntos. Só que aqui embaixo ele especificou algo que não está lá em cima, porque ele direciona para as notícias falsas. A prova é tão grande que ele está desestabilizado nessa redação, que essa citação aqui simplesmente mostra o desequilíbrio dele na escolha. Foi um coringa. Vou jogar aqui para ocupar espaço. Não tem nada a ver com a perspectiva que ele está criando. Porque olha só, ele fala, visto que as instituições formadoras de conceitos morais e éticos não têm preconizado como deveriam o ensino de uma polarização digital. Então, se ele fala em polarização, ele está falando de dois lados. Então, ele teria que falar do debate, que utiliza, inclusive, da manipulação e da influência da visão midiática e das preferências reveladas pelos usuários para angariar pessoas de um lado e do outro e manter essa polaridade. Ele simplesmente cortou a ideia de polarização. Ele não desenvolveu a ideia de polarização. É uma ideia embrionária, ele deveria ser punido na competência 3. E aí, do nada, ele fala em notícias falsas. Do nada. Mas ele não faz a relação entre notícia falsa e a polarização. E não faz relação entre polarização, notícias falsas e o compartilhamento de assuntos que ele colocou lá atrás. Porque da maneira como ele colocou, eram assuntos diversos, que não visavam especificamente uma polarização. Entende? E aí, faz menos sentido ainda ele trazer Steve Jobs para essa frase para cá. Entende? É isso que eu queria que vocês vissem. É uma redação nota 1000, mas é uma redação que teve uma falha gravíssima na aproximação de ideias. Esse foi injusto, porque ele deveria ser punido na 2 e na 3. Por que 2, Diego? Porque ele trouxe uma perspectiva de repertório que não ativa especificamente a lógica do tema. Não é pertinente com relação à lógica que está lá. E outra, não foi utilizado de maneira produtiva. Na competência 3 ele perderia porque ele deixa alguns núcleos sem desenvolvimento. Eu simplesmente vi que essa polarização digital aqui não teve seu desenvolvimento. Ele matou essa ideia aqui. Ele não fala de grupos que se polarizam e destilam ódio na internet, destilam notícias falsas. Ele não cria esse cenário. Ficou especificamente uma ideia inacabada na redação. É o que o Enem encara como desenvolvimento embrionário que tem que ser punido. A 3, inclusive, dele, a depender do parágrafo anterior, só ficaria em 140 pontos porque o parágrafo anterior está completo. Mas se ele não desenvolve, matou a redação. Entende? Se o outro não tivesse desenvolvido. Opa, deu um apagão aqui. Vocês estão me ouvindo ainda? Ah, beleza. A imagem ainda está aparecendo para vocês? Ah, nossa, deu um apagão na minha tela aqui. Ah, tá certo, tá certo. Então, olha só. Olha como ele vai para a conclusão e perceba o que eu estou falando. Olha só. Portanto, cabe aos Estados, por meio de leis e de investimentos com planejamento adequado, estabelecer políticas públicas efetivas que auxiliem a população a navegar de forma correta na internet. Como seria essa forma correta? Mostrando às pessoas a relevância existente em utilizar o meio virtual racionalmente, a fim de diminuir de maneira considerável o consumo exacerbado, que é intensificado pela manipulação do comportamento do usuário para controle de dados. Além disso, é de suma importância que as instituições educacionais promovam, tá vendo? Por meio de campanhas de conscientização para pais e alunos, discussões engajadas sobre a imprescindibilidade de saber usar de maneira cautelosa a internet, entendendo a relevância de uma polarização digital. Ou seja, isso não foi desenvolvido. E ele trouxe novamente para a conclusão. Está tão embrionário, ele ficou tão perdido nessa sequência, e ele ainda teve o peito de trazer isso aqui para baixo, tá? Exato, aí ó. Para a concretização da razão comunicativa, com o intuito de utilizar o meio virtual para o desenvolvimento pleno da sociedade. Daqui, pessoal, ó, para baixo, dialoga com a desestabilidade que ele criou no parágrafo 3, que deveria ser, na verdade, o parágrafo 2, pela sequência que ele cria na introdução. Isso foi perda de planejamento na escrita. Se isso acontece, fere a 2 e a 3, não tem como. O repertório embrionário, não houve conexão, o repertório foi jogado do Steve Jobs,
a ideia da polarização digital não foi desenvolvida, fere a competência 3, a conclusão trouxe uma conexão com o argumento que não teve desenvolvimento, então deveria ter sido punido nessa perspectiva. Eu acredito que mostrando essas redações aqui, as técnicas utilizadas e uma falha específica numa redação nota 1000, vocês consigam analisar os textos de vocês quando a gente estiver corrigindo. Por quê? Toda vez que isso acontecer no texto e você perceber que está faltando desenvolver uma ideia ou algum repertório está aparecendo de maneira forçada no seu texto, você deve ser penalizado. Porém, esse cara deu a sorte extrema de pegar dois corretores que simplesmente estavam cegos para o que estavam lendo. E não viram embrionarismo, não viram a questão da forçação de barra no repertório, não viram a quebra, esse sim nasceu virado para a lua, não viram a quebra de planejamento que foi criada na introdução. E aí foi isso que aconteceu. Aí, por exemplo, eu vejo a redação do Humberto que ele me mostrou do ano passado, que não deveria ter sido punido numa competência, o cara foi punido, com todos os elementos claros e evidentes lá no texto. Entende a Tá bom, perspectiva de professor, não correção? precisa dizer não, que eu já me recuperei. Eu Mas tava foi pensando nisso na. agora mesmo, cara. Eu tava pensando nisso Entendeu? agora mesmo. Oh, meu Deus, que falta de Mas sorte. Humberto foi na conclusão, não foi, se não me engano? Não, foi no, não foi sim, foi na conclusão, isso. Que Foi, foi sim. ele deu nota como se fosse Tirou quatro 20 elementos e pontos. você tinha os cinco. E você tinha os cinco elementos muito claros. Ou Tinha, seja, e duas propostas de intervenção exato. E ele não completas, as duas. considerou. É uma Ele não sacanagem. considerou. Aí vocês entendem o que eu falo quando eu estou corrigindo a redação, que eu digo assim, ó, Camila, Elaine, Sara, Kaline, Francisco, Humberto, tá legal isso aqui, mas a gente poderia fazer desse jeito. Por quê? Para evitar que a visão do corretor atue sobre a redação. Esse cara aqui, ele teve sorte, ele teve muita sorte. Provavelmente, deixa eu ver a letra dele. Aqui em cima tem a letra dele. A letra dele é bonita, entendeu? Então, provavelmente deve ter agradado o corretor leu a introdução, gostou, leu o segundo parágrafo, que está condizente com o que ele pensou, mesmo quebrando a perspectiva ali, aí fez, não, esse cara escreve bem. Aí foi lendo en passant, assim, foi passando mesmo por cima de tudo, chegou na conclusão, viu uma conclusão lá completa, uma intervenção, aí aceitou, deu 1000. Os dois fizeram isso. Por quê? Porque estava bom de ler. Somente estava bom de ler. Olha a letra desse cara. Entende? Ou seja, é o que eu falo para vocês. Às vezes, a estrutura bem montada, com algumas conexões muito bem feitas, pega esse tipo de corretor. Entende? Esse tipo de corretor que simplesmente está preocupado só em corrigir ali e ganhar o dinheiro dele embora. Agora, o cara que é criterioso, que bateu o olho numa redação dessa, ele vai descontinuar. Ele vai perceber que a 3 e a 2 tem falha. E aí ele reduz a pontuação. Essa redação deveria perder na 2 e na 3. E na 5 por falta de conectividade com o que não foi desenvolvido lá, embrionário. Entendem? Eu não sei se isso ficou claro para vocês hoje, mas a nossa amarração do repertório, que eu falei que estou começando com vocês, e a gente vai começar, a nota justa aqui, Elaine, seria Eu ia perguntar isso, Elaine. 860, seria 860, 880. Mais do que isso é Sério, forçar a cara, barra. 860 essa redação. Exato, eu vou te dizer por Meu quê, Humberto. Deus, velho. Porque a perda na 3 e a perda na 2 seria algo previsível aqui. Mas a 1 está interessante, a 4 está interessante e a 5 ele tem alguns elementos específicos lá, tá? Então se eu tirasse nessa sequência 40, 40 e 40, ainda assim eu cairia ali, eu tiro um pouco mais, né? Por isso que eu estou dizendo 860, por causa da estruturação. Mas assim, estar numa nota 1000, para mim, foi uma aberração. Porque vocês viram a habilidade da redação anterior. Vocês viram como o cara teve todo o cuidado para encaixar o repertório. Essa redação aqui, na minha concepção, essa daqui, ó. Cadê? Aquele que o cara usou Paulo Freire e usou o Sartre. Acho que é essa daqui agora. Quer ver se não é? Aqui, ó. Olha como esse cara teve um cuidado de fazer com que o repertório dele se encaixasse perfeitamente ao estudo que ele estava fazendo do contexto, ó. Daqui até aqui, ó. Ele fez um estudo perfeito do contexto. Aí ele fala, em meio a isso, conexão perfeita. Uma analogia com a educação libertadora proposta por Paulo Freire mostra isso possível. Aí ele explica por que ele vê possibilidade de fazer isso. Ó. Tá aqui, ó. E ainda reforça o tema com a manipulação aqui embaixo. Ou seja, esse cara está pensando e está criando uma linearidade incrível na redação.
Entendeu? Esse merece o 1000. O outro lá não, você percebeu que o outro já foi brusco desde o início, ele tentou forçar a barra, certo? Então é isso que eu vou trabalhar quando a gente estiver implementando os repertórios. Na semana passada eu joguei um desafio. Trabalhem esse tema tentando encaixar Thomas Morris. Por quê? Para ver como vocês criavam essa fluência. Eu vi que muita gente teve dificuldade, outros não, conseguiram fluir. Entenderam? É necessário que isso se faça, porque na situação de prova do Enem, muitas vezes você não vai encontrar um repertório adequado. Você vai ter que adaptar. E aí, na adaptação, é que acontecem essas discrepâncias aqui que esse cara teve na redação. Ou seja, ele teve que forçar a barra e ele perdeu, mas os corretores deixaram passar, não viram. Provavelmente por causa da organização dele. Beleza? Ficou claro, professor? Pessoal, essa aproximação e análise de textos nota 1000? Belezinha, então ótimo. Eu vou passar o tema dessa semana e agora sim a gente está pronto para começar a fazer o que eu estou chamando de blocos de repertório, tá? Vocês vão produzir redações a partir da semana que vem com blocos de repertório. Por exemplo, violência. Numa estruturação de violência contra isso ou aquilo, uma estruturação lógica seria... deixa eu só trabalhar um negócio com vocês rapidinho. Vamos supor que eu estou falando de violência, certo? Aí eu falo de violência no contexto geral. Aí no terceiro parágrafo eu jogo Hannah Arendt com a banalidade do mal. Qual é a palavra-chave da Hannah Arendt? É aceitação, né? A sociedade aceitou, acabou se acostumando. Então, o cenário de repertórios que eu devo usar aí é um cenário que se encaixa com a aceitação. Então, não faz sentido, por exemplo, jogar em cima a Constituição, porque a Constituição fala sobre um regramento, entende? Faz sentido eu utilizar, por exemplo, uma lógica do Platão, do bem-estar social, uma lógica mais voltada para a linha de aceitação que a Hannah traz para a redação. Esses são os blocos de repertório que a gente vai criar. Eu estou antecipando aqui para vocês entenderem. Tem que ter um sentido. Se tiver um sentido no repertório e no seu plano de texto, você ganha. Faz igual esse cara aqui que tirou 1000 com essas ligações aqui absurdas de bem feitas. Entenderam? Obrigado pela paciência de vocês, colaboração e vamos treinar essa conexão dos repertórios a partir desse tema que eu já vou jogar hoje. Na próxima aula são blocos. Prepare-se para isso, beleza? Até a próxima aula. Essa aula vai ficar gravada, eu vou jogar lá. Obrigado, Kaline.